mato é o cabelo da terra. E quando capinamos, estão aparando as pontas. E com essa frase filosófica diretamente da minha mente, iniciamos mais um Lado Cômico com Nina Moura. E aí, gente, bom dia! Estamos hoje aqui com a presença da produtora da Marruá, Roberta Cristina Pires. Exatamente. Acertei. E aí eu quero te agradecer por você ter aceito o nosso convite e muito obrigada. E desde já pedir desculpa por alguma gafe que a gente fizer aqui. E aí, se apresente. Eu que agradeço, gente. Estou feliz de estar com vocês. Principalmente porque vocês sabem e vivem também o meio que a gente vem trabalhando, principalmente esse ano de 2022, né? Que é a produção de stand-up, que é trazer humor para nossa cidade e uma cultura diferente, né? Tipo, a gente vem trazendo algo bacana, então eu tô bem feliz, principalmente porque tem cerveja. Isso daí é você que tá estreando, hein? Então agora eu tô feliz dobrado. Dobrado. Tá estreando cerveja, tá estreando o nosso programa de pé direito e dependendo da onda, pés trocados na hora que tiver acabando o programa. Exatamente, porque tem muita cerveja aqui, gente. Opa! O nome da sua empresa é Marruá Produções. E esse Marruá veio de onde? Então, o Marruá Produções, a gente aí abri a empresa em 2019, no finalzinho de 2019, e a gente estava nessa busca de nome aí. E o meu vô me chamava de Marruá, e o vô da minha esposa também, né, da Grazi, chamava ela de Marruá, que é esse bicho desgarrado, que é o bicho bravo, né? E também é a mulher que se transforma em onça. E para nossa sorte, a Globo resolveu repassar a novela Pantanal e que isso jogou o nome lá em cima. Então é um nome afetivo e que tem também um significado muito bacana que combina com a gente, né? Essa ideia da gente lutar pelas nossas ideias, lutar pela nossa existência, né? Que é importante citar isso. E acreditar que a gente consegue colocar os nossos planos em ação, mesmo que seja desgarrado do rebanho. Isso aí. Maravilhoso. Então, Roberta, você tem... antes da gente começar a gravação, eu te fiz uma pergunta sobre... Eu falei que você hoje estava representando 3 categorias, se é que posso dizer isso. Você é mulher, empreendedora, você eu queria falar de um jeito que não soasse ofensivo, assim, tipo... como que eu posso dizer? Porque assim, mulher, não é uma mulher gay. Porque não é categoria não que é fala, né? Mas então acho que do LGBTQIA+. Não, gente, sabe o que eu acredito? Eu não sei se isso é cientificamente, mas dizer que uma pessoa é lésbica, dizer que uma pessoa é gay, dizer que uma pessoa é bissexual, enquanto você não usa isso como ofensivo, é igual você dizer que ela é hétero. E aí, seu heterozão? Eu tô sacaneando? Exatamente. Essa questão que eu tava querendo falar. Que, às vezes, o termo que eu uso pra dizer... Não era fake news abrir, não, né? Não. Então beleza. Às vezes, o termo que eu uso pra falar sobre o que a opção da pessoa, eu ouvi dizer que não é opção, né? Essa questão não é opção, gente. O termo que usa, às vezes nem é para ofender. É justamente que a pessoa não sabe como lidar, entendeu? Como não lidar. Na verdade, falar, né? Eu acho que essa é uma questão que dizer que alguém é gay é ofensivo é uma questão da nossa cultura, né? Uhum. Porque dizer que alguém é gay e lésbica, isso não é xingamento a hora nenhuma, mas a gente, enquanto sociedade homofóbica, transfóbica e tudofóbica, fez com que isso virasse xingamento. No primeiro jogo do Brasil, a gente foi assistir num boteco. Que escolha tremenda. Não, foi ótimo. A gente tava num boteco lotado, o que eu menos fiz foi assistir o jogo. Mas toda hora alguém gritava assim, mas é um viado que joga muito mal, né? E aí teve uma hora que teve um jogo teve uma jogada assim, e antes do primeiro xingar, eu falei assim, seu hétero de bosta! O bar todo olhou pra mim. Nossa. Sabe? Então eu acho que é muito essa questão da gente colocar
a ideia de que chamar alguém de viado e lésbica é ruim. Eu chamo as minhas amigas lésbicas de sapatão. E é no meio da rua. Ô, sapatão! Saca? E tipo assim, você sabe que é Agora- interessante porque é uma gíria, virou uma gíria carioca, né? Porque falou assim, vai chamar outro cara, ô viado, vira aí, viado. Tipo assim, você fica, caramba, cara. Aí agora eu vou refazer vou refazer o que eu tava falando. Eu tava te falando que você faz parte das 3 categorias, se assim eu posso dizer. Que nem, tipo, você é mulher, empreendedora, você é lésbica, né? E você é casada com uma mulher que é negra. Então você tá vivendo como é que eu falo? As 3 situações que geram muito preconceito. E você lida com essas 3 situações, porque você está sempre do lado da sua esposa e você vê também que ela sofre o preconceito e assim vice-versa também. E nesse lado empreendedor de mulher, aqui no Mato Grosso a gente sabe que mulher está tentando conseguir o seu espaço, aos pouquinhos a gente está conseguindo. E ainda mais quando você chega para fechar algum negócio e que às vezes a empresa vê marroar a produção, espera lá o empresário grandão de terno, gravata e uma pasta do lado entrar para conversar. E aí vê você, tipo, gera aqui meio um preconceito. Aí vê você chegando e fala assim, E aí, uma mulher, gente boa, simpática, tudo, fala assim, e aí, vamos tomar cerveja? então, aí eu queria saber sobre a sua opinião, sobre a sua visão desse meio, desse mundo, assim, Então, eu quero começar dizendo que é patético essa ideia de que xota com xota não é bacana, sabe? Tipo assim, é patético a gente olhar e pensar assim, olha, eu não vou tratar com alguém pelo que ela chupa, ou pelo que ela lambe, ou por quem ela beija. Daí pra frente, né? Mas realmente é difícil, porque antes de mim tem que chegar o que eu já fiz. Exato. E quando eu digo antes de mim, é antes do meu corpo, né? Porque a minha voz, ela é só uma voz feminina, talvez um pouco mais grossa ou algo assim, mas ainda assim é uma voz feminina. Uhum. Então, enquanto eu estou por telefone, por WhatsApp que seja, né? A gente ainda tenta construir uma relação. Então, realmente é complicado. Hoje, pra mim, é um pouco mais fácil, porque eu tenho alguns anos já no mercado de trabalho, mas mesmo assim, quando a gente vai lidar com uma pessoa desconhecida, eu prefiro usar da ferramenta de abordar ela em uma via eu não sei se dá pra dizer usando a tecnologia especificamente, ou talvez dê, né? Porque geralmente é o telefone, é um e-mail. Uma via não tão indiretamente. Né? Uma via mais indireta. Ou pessoal, talvez pessoal, seja, caso, né? Mas realmente é uma coisa que a gente vem, inclusive, tentando mudar isso. E o que eu digo mudar? A minha equipe hoje, se não é 100%, é 99,% de mulheres. E todas a seu modo, né? Quando eu vou tratar com alguém, eu gosto de dizer que essa pessoa vai tratar comigo ou com outras mulheres. Quando a gente vai fazer uma reunião, assim, alguns minutos antes do evento, eu digo para elas o seguinte: a gente vai passar por vários tipos de momentos aqui, várias pessoas vão nos abordar, mas se alguém machucar vocês, me chamem, que a gente vai resolver isso. E especificamente esse machucar que eu digo é sobre o machismo, é sobre ofensa, né? dar em cima, assédio, né? Porque o assédio, como a gente sabe, o assédio é uma coisa que acontece constantemente com as mulheres, né? E é taxado de, eu só elogiei. Não, é taxado daquela negócio assim, tipo, o cara fala, não sei por que ela tá agindo dessa forma, eu só fiz um elogio, cara. Você chegar numa mulher e ficar chamando ela de gostosa, tesuda, tudo, isso não é elogio não, parceiro. Você tá totalmente fora do curso, você tá totalmente fora da curva. Se tu chegar numa mulher e falar assim, nossa, achei seu sorriso muito bonito, seus olhos, nossa, são bem interessantes. Agora você chegar aqui, te achou uma gostosa, assim. Filho, você tá elogiando quem, filho? Você tá simplesmente taxando a mulher pelo corpo dela. Eu vou citar uma situação assim que eu já vivi umas 3 ou 4 vezes. Acho que foi 3 ou 4 vezes você tava junto num dos meus shows. Não sei se você tava também num desses shows. E aí, na hora que eu subi no palco,
alguém lá na plateia gritou gostosa, delícia. Eu levei na brincadeira na hora, né? Até porque também eu não ia parar o show e falar, como é que é, né? Dar uma de louca ali no show, até porque aquilo ali é meu trabalho. E aí, eu não sei quem foi que gritou, não vi, também não procurei. E assim, tipo, cara, não é legal. Não é legal. Ah, mas eu te conheço há anos. Tá, você me conhece há anos, mas qual foi o momento que eu disse pra você que você podia ir num show meu e gritar que eu era gostosa, delícia no meio da plateia? Então, se eles gritassem assim, talentosa, excelente, amo você, eu não ia ser assim tão pejorativo, entendeu? Que tipo, mas é engraçado. Não é engraçado. Tá, que na hora eu brinquei, falei, quem foi que falou? Aí eles jogam pro Breno, aí fala assim, não, foi o Breno. Aí eu pego e falo assim, então você precisa procurar um médico, acho que você não tá bem da cabeça, não. Vou na brincadeira. Mas não é legal, eu não me sinto à vontade. É porque, tipo, muitas assim, vezes eu não sei nem, agora que eu tô começando a responder. Acho que foi no último show que eu respondi. Mas os outros 3 pra trás, eu não respondi. Porque isso meio que pega um pouquinho, sabe? Tipo, a galera vai no show, não vai pra ver o texto, a piada que eu tô fazendo. Vai lá pra ficar... Achando que é um strip, né? Eu não tô vendendo meu corpo lá em cima. Tipo, porque, assim, pro comediante, pra nós homens, a gente chega, então, se a pessoa pega e fala, tanto o homem quanto a mulher grita, gostoso, a gente já mete você tá cego? Se, tipo... Procura um médico, tá doente. Ou você fala assim, depois a gente se faz. Então, tipo, a gente leva muito nessa zoação, entendeu? Mas, Carlos, é interessante você dizer isso, porque eu acho que é aí que o machismo atua, assim, uma das milhões de vezes. Porque se você faz uma brincadeira, Sim. a pessoa que você brincou não vai achar que você tá falando que você pode ir lá e passar a mão no peito dela. Exatamente. Mas se a Nina faz essa brincadeira, a hora que ela desce do palco, a pessoa já chega passando a mão no corpo dela. Exato. Saca? Então... Eu acho que o que a gente tem medo, porque eu não sei você, mas muitas das vezes eu tenho medo, Sim. Né? E aí a gente vai com medo mesmo, né? É a reação da pessoa. Não é só ela dizer assim, é igual quando igual no bar, né? Eu tava lá no bar e falei assim, seu hétero de bosta, ganha milhões e faz uma cagada dessa. Eu fiquei com medo de tomar um monte de murro na boca. Mas tem hora que você tem que fazer com medo mesmo. E ninguém lá parou de xingar a pessoa de viado, mas todo mundo entendeu o que eu tava, dizendo, sabe? Então, tipo assim, eu acho que é isso aí mesmo. Eu acho que o homem tem a garantia de que ele pode brincar e ninguém vai violar o corpo dele ou algo parecido, mas nós, porque bosta nenhuma, sabe? A gente já tem aquela questão de ele é homem, ele pode. Não é aquela questão de que ele é homem, ele pode. Gente, ninguém deveria poder. Exato. Deveria todo mundo, tipo assim, vamos respeitar. Tá a certo. Subiu ali, tá fazendo o trampo dela. Que tem cantoras que estão ali cantando e dançando, que o povo da plateia grita. Mas desculpa. É a cerveja, gente. Gostosa, maravilhosa, sabe? Né? Eu queria você, não sei o quê. Tá, ali é diferente da mulher que tá fazendo stand-up, entendeu? Que a mulher que tá cantando, tá dançando, ela vai sair dali, ela vai atender o público se ela quiser. Ela não é, assim, não é dela atender público, sabe? Ou escolhe uns 3, 4 lá e vai atender. Não vai ser aquele que tá gritando lá. Agora, a gente que faz stand-up, a gente vai ter essa interação com a plateia após o show acabar. E se de repente um cara grita lá no meio da plateia, gostosa, delícia, eu falo, depois a gente, né, dá essa brincadeira que nem o Carlos falou, aí eu termino o show, desço lá, o cara vem me catar. Exato. Sem eu querer, entendeu? Vai achar que aquilo eu tô dando condição pra ele. E se eu achar ruim falar alguma coisa, eu falo, não, mas você deu condição lá em cima. Então, não é legal. Aí até você explicar, não é legal. Assim, meu querido, você não consegue entender a diferença de uma brincadeira. Não, eles não, a maioria não consegue. Quando é homem, eles sabe, gente, eu não sei se é não entender, mas o machismo também se habilita na ideia de ser permitido, né? Por exemplo, eu acho que quando uma pessoa violenta a outra, ela sabe. Só que ela pensa assim, vai gostar comigo?
Vão acreditar nela ou em mim? É a palavra dela contra Sabe, mim. olha, pelo amor de Deus, né? A gente vive num momento que o mundo é globalizado. Acontece uma catástrofe, uma violência do outro lado do continente, a Tô gente sabendo. sabe em 30 segundos. Então não é possível que você não saiba o que é um assédio, não é possível que você não saiba o que é, um racismo, uma homofobia. Só que o machismo, igual também a branquitude, né, é permitido. Não, eu vou lá, eu vou pegar nas tetas da Nina, e aí? O máximo que eu vou fazer é me tirar de cima dela. E o que eu posso conseguir é dar altos beijos nela e transar com ela. Enquanto até alguém tentar tirar. Até Até aparecer alguém né? e Porque a tirar gente de precisa cima. de lembrar que o homem defende outro homem. E que às vezes nós, algumas mulheres que somos aculturadas nesse mesmo sistema, também Também defendemos. defende. E aí vai vir aquela questão, não, mas ela tava lá em cima com o microfone na mão falando que podia pegar e fazer o que quisesse. Então Tem é muita essa complicado. questão. E é a questão também da interpretação de algumas pessoas que não sabem interpretar a diferença de uma piada contada, uma história, uma piada, de um fato real. Então, tipo assim, se a gente falar, é porque eu saí e beijei 5 numa festa, o negócio tudo. Então Puta. eu posso beijar. Foi exatamente isso. Puta, quem é puta? Então, tipo assim, se ela beijou 5 numa festa, ela tá contando a história, beijei 5 numa festa, fui muito louco, ficava muito loucona. Aí desceu do palco assim, aí já vai querer beijar ela. Não, mas sai pra lá, cara, não é assim não. Mas tu falou que beijou 5, tu pode beijar 6, 7, eu tô aqui. Mas foi naquela época. Tipo, Não, mas e se ela beija mesmo, gente? Eu vou falar um negócio pra você. Olha. Quem nunca foi puta tá perdendo. A Débora concorda. Débora, pelo amor de Deus. eu adoro um videozinho de uma sai senhora, fora. de uma senhorinha, adoro esse vídeo, da senhorinha assim, A Débora tá... que ela pega e perguntou pra ela assim, o que a senhora adorava fazer quando era mais nova? Ela fala, Kengar. Eu adorava Kengar, eu era Kengar. Eu acho maravilhoso, porque ela fala com um sorriso, tipo assim, eu vivi bem, gente. foi maravilhoso. Então tem essa questão. E uma coisa assim, uma questão que eu acho que você já deve ter passado. É tipo, você tá num lugar, num ambiente onde tem, sabe, vamos supor, um bar, alguma coisa assim. E geralmente tem aquela pessoa que pergunta, você é casada? Aí você fala, sou, mas cadê seu marido? Você já deve ter passado por isso. Isso, inúmeras vezes. Cadê seu marido? Hoje, na altura aqui nos meus 33 anos de idade, eu fico na expectativa. Eu falo assim, não, meu amigo, porque geralmente é um homem. Sim. É uma mulher. Nossa, Roberta, tipo... Você sabe a fruta que você gosta, meu amigo? Eu lambo ela mesmo, sabe? Porque o humor também entra nesse momento, Sim, saca? eu sugo até o caroço. Sabe? Tipo assim... E pergunta mesmo, mas é isso. Teve um momento que foi bem bacana, assim. Porque ao longo do tempo, as pessoas vão te respeitando. Porque sutilmente a gente tenta colocá-las no lugar. A gente perde algumas coisas, perde. Mas Ou às vezes se livra, né? Na verdade. Se livra, não perde. Mas chegar em casa e ter orgulho de quem eu sou é primordial hoje. E é um privilégio branco também, né? Já a gente vai chegar aí. Sim. Mas chegar num espaço e aí você tem amigos. E aí tá todo mundo falando sobre sexo. Gente, porque é importante dizer sobre sexo. Quem não transa, não transa. Mas quem transa, transa. E é mais um papo, né? É verdade, você não acha? E o detalhe mais importante, quem transa não enche o saco dos outros. Né? Não enche o saco dos outros. Depende. Se for bem sucedido, não enche o saco. Não, mas é porque, tipo assim... lá, a Débora soltou, então você não transa, né? O quê? Eu queria saber de onde que a Débora tira que eu encho o saco dela. Eu adoro essa menina, faço de tudo pra não passar raiva nela. Ela fala que eu encho o saco dela. Ai. E aí, a gente tava Não vou falando entrar em detalhes sobre... sórdidos sobre meu lado. Deixa quieto, meu lado íntimo não. É meio pesado, eu sou meio estranho. E a gente tava todo mundo falando sobre sex shop, TTT. E era uma maioria de homens. Porque eu espero que por pouco tempo, né, a nossa profissão enquanto produtora, né, enquanto uma pessoa que apoia a arte, logo mais a gente consiga meio a meio, no mínimo, né? Não Cara, só homens. E eu gosto
eu particularmente, alguns eventos que eu já passei que teve produtoras, eu prefiro produtoras no sentido de, tipo assim, vocês são bem atenciosas e fora que vocês preparam os quitutes que é fora de série, assim, se a gente chega, tá aquele monte de coisa, você fala, caramba, cara. Mas sabe o que Vocês são bem Mais como que a gente fala, atenciosas. atenciosas como que detalhistas nas Mas nas sabe coisas. o que é, ô Carlos? Se a gente não for melhor e muito melhor do que vocês, a gente não tem beira. E isso também cabe nos outros nos outros preconceitos, sabe? Sim. Então, mas aí a gente tava nessa roda e todo mundo falando sex shop, TTT. Aí alguém falou bem assim: "Não, mas eu gosto é da bolinha". Aí o outro falou: "Eu gosto de tal sabor". E você, Roberta? Eu falei assim: "Eu gosto é de buceta". Eu não uso bolinha. Sabe? E aí ficou todo mundo com o olhão desse tamanho. E aí eu pensei, ué, gente, eu não tô falando que vocês estão errados, eu tô falando que eu gosto. Não, na hora que ela falou assim, eu vou usar a palavra também. Eu gosto de buceta, até salivei. Exato. Falei, meu Deus, velho. Então. Falei, bom demais, velho. Jesus amado. O bom vai ser banido. Não, Então a gente coloca um pi. Ó a culpa aqui, ó. A gente tava falando de bolsa. Exato. Como A voz da consciência. a voz da consciência e... Não, mas vamos aí, ó. Você Vocês sabe estão confundindo, gente. Buceta na Espanha significa uma espécie de ônibus. Ônibus, então... Tá. Eu amo ônibus. Lá do como que é cultura. Exato. Você também gosta de andar de ônibus. Viva o transporte público. Viva o transporte público. É. Ou Não, se E viva. comunitário, né? Você sabe uma Exato. coisa também que eu acho assim que ultimamente está sendo assim muito mais abordada, que é o seguinte: a partir do momento que a mulher assume que ela é ou bissexual, ou pansexual, ou lésbica, sempre vai ter aquele cara ou aquela rodinha ou aquele grupinho que vai achar que você é da putaria. Tipo, Sempre que tem. você não vai que você não Entendi. respeita. Mas, gente, vocês não acham Sempre. que isso é mais do tesão do cara do que seu? Não, é óbvio. O cara tem vontade fantasia de do comer cara. a galera ou dar pra galera, ele enfia em você. Não, aí ele tipo assim... Exatamente. Eu não tô dizendo que ninguém é da exatamente. putaria, mas fulano de tal. A que eu falo assim, da putaria, assim, tem sempre aquele cara, aquele grupinho que fala assim, e aí, se for eu, você e minha esposa? Sempre tem. Sempre. Às vezes a esposa não tá nem sabendo. Exato. Tá nem sabendo. Tá nem sabendo a Exato. história. Aí o cara já coloca ela pra jogar. A Nossa, Débora a consciência confirmando. tá indo, né? A Débora confirmando. Ê, Débora. Débora confirmando. A voz da consciência já foi Não, convidada. aí tem aquele cara que é tipo assim, ele vê essa situação, só que ele é restrito, aí ele pega e fala, aí a pessoa fala assim, não, mas eu sou bissexual. Ele já pensa, imagina eu no meio das duas, hein? Só que ele não fala, pelo menos esse é o cara ainda que guarda pra si. Só que tem uns que é boca aberta, que tipo assim, não O sabe... filtro é zero. O filtro é zero. Aí fala de jeito assim, então você escola velcro, tudo, e depois você vai lá e chupa a rua. É tipo, não é desse jeito. Ô, Carlos, é o YouTube, cara. Nada, já Não, foi. eu Esse vou- programa, o que tiver de ser, será. Eu vou aqui me expor um pouco, uma situação que aconteceu comigo. Não fiz homenagem, calma. Não, mas Suave, qual é o suave. problema? Tá tudo bem. Não, suave. Eu tinha um amigo, que agora não é mais meu amigo, porque a mulher dele cortou a amizade comigo, sem eu ter culpa. Vou contar a história. Não, vou contar a história. Vozes da minha cabeça. As vozes da minha É cabeça. parente do Freud ali, ó. Não. Vozes na minha cabeça. Eu já tinha um tempinho já que eu não falava com essa pessoa e ele mandou uma mensagem pra mim falando, e aí, sumida, tudo bem? Eu falei, pra mim a gente é isso, porque pra não chamar eu de sumida, né, fiz só uma brincadeira. Ele, e aí, você já decidiu se você quer mulher, homem, o que você quer? Eu falei, cara, não é da tua conta, né? Eu falei assim, a gente já tinha essa ideia, eu já tinha falado pra você que não precisa entrar nesse assunto que não tem nada a ver. E aí ele mandou uma mensagem assim, tô de volta pra Rondonópolis, e aí, bora marcar, você pega minha mulher e eu fico olhando. Corta a cena, a mulher dele manda um áudio, puta comigo. Tem uma Porque série. eu não respondi o que ele mandou, eu simplesmente, nem o número dele eu salvei. Aí corta a cena, a mulher manda um áudio, puta comigo, falando o seguinte, você fica aceitando as coisas que o meu marido fala, você
você não era minha amiga? Aí eu falei, ué, mas como? Aí eu peguei e mandei um áudio pra ela, falei assim, ó, o negócio é o seguinte, eu não aceitei nada, eu não respondi nada, eu tô até agora tentando entender de onde foi que ele tirou essa ideia. Do desejo dele. Né? Eu falei, pra mim, o seu marido tá eu não sou desse tipo de gente, não, que pega a mulher. Eu falei, que pena, né? Aí ela, você larga a mão de ficar fazendo piada comigo. Eu sei que ela me esculachou de um tanto, sabe? E eu só li. Mas aí, repara numa frase dessa história. Você fica aceitando esse tipo de proposta do meu marido. Ou seja, essas propostas não foram feitas apenas pra Nina. Exato. Não, Então, pra mas a esposa desse cara tá ponto. acostumada a lidar com Mas, esse tipo de gente, coisa. tem algumas teorias que diz que a homofobia vem muito da ordem do desejo. Tipo, eu vejo dois homens se beijando lá e aí tem um cara putaço olhando aquilo e falando assim, que porra é aquela? Que porca vergonha, que putaria. Aquilo é a vontade dele de estar lá no meio, saca? Tá ali fazendo de não tá dando conta dos próprios desejos, e aí ele pensa, eu vou lá descer a pancada naquela galera ali, ó, porque no mínimo mais corajoso que eles eu sou, tipo, eu sou mais macho do que eles, porque eu tô descendo a eu sou mais porrada. corajoso porque eu bato e eles Mas beijam. na verdade ele queria estar brincando. Homenagem que a Nina diz que não fez. Que não fez. Mas aí você sabe o que você Ô, sabe lógico da minha cabeça, o que você acha? o que é três homens se pegando, sabe o que é? Não. Star Wars. Aí, ótimo. Ó, Jornada das Estrelas, só Guerra das Cidades. É Star Wars. Três caras se pegando é Star Wars, viu? Não, e o Senhor dos Anéis? Fala a verdade. Estamos virando altos nomes aqui maravilhosos de filmes. Mas é isso que é legal, sabe? A maioria das vezes, porque precisa te lembrar que tudo tem uma exceção, né? Tem hora que alguém extrapola, tem hora que eu não tô com paciência, né? A gente tava dizendo aqui antes de começar que paciência é dinheiro. Exatamente. E né? É igual o tempo. Sabe, não cara? Volta, cara, não volta. Paciência, tempo e paz. Então, a maioria das vezes, eu tento levar por esse caminho, assim, sabe? Tipo, velho, que ideia torta é essa? Eu tava em Paranatinga há poucos dias atrás aí. Já tive umas aventuras por lá. Esquece, fica em off. E aí eu fui lá pra montar, pra trabalhar na feira de lá, né? E aí chegou um senhor do meu lado, assim, ele devia estar beirando 60 anos, TTT, a gente papiando e tal. E aí ele fez a pergunta. E aí eu tava falando que eu tava lá, mas que era um pouco difícil ficar longe de casa, porque eu já vinha de 2 semanas fora de casa. Então eu tava na 3ª semana fora de casa. Aí ele falou assim, o seu marido deve estar com saudade. Eu falei assim, ele não, porque eu não tenho, mas a minha esposa... Aí ele falou assim, então você Eu falei, sapatão. Aí ele riu, né? Ele, tipo... Essa galera antiga não tá mais, tipo, não tá tão acostumada a conversar sobre esse assunto. Ele falou assim, Aí eu ajudei ele, né? Não tem aquele tapa que você dá na pessoa? Sapatão. Aí ele falou assim, Eu falei, acho que é só o senhor que tem bom gosto. E aí foi muito bacana, porque a gente trocou uma ideia de bom gosto. No final ele chamou a mulher dele pra me ver o quanto ele tinha um bom gosto. Sacou? E aí ele contou toda a história pra mulher dele. Então, tipo assim, é patético, gente. Porque aquela pessoa não tinha problema nenhuma. Depois que eu disse que eu era sapatão. Tipo assim, mas e antes, né? Então, tipo assim, o que eu gosto de insistir com as pessoas é que, como a gente nasce num lugar onde ser lésbica, viado, trans é um problema, às vezes a gente só precisa destralar, assim, a pessoa, ou no ouvido ou a pancada. Brincadeira, gente. Não, mas às vezes tem que ser mesmo. Tem que ser. Tem gente que é só no tranco. E dizer o seguinte, cara, ou é o seu desejo ou é o seu delírio, sabe? Tipo assim, né? Cara, eu achei interessante você falar desse senhorzinho, porque, tipo assim, ele te tratou como pessoa, ser humano. Ele tava pouco se lascando Pra quem eu lambia. Se você era hétero, se você era homo. Tipo, ele quis conversar com a Roberta. Ele não tava ligando se a Roberta era casada com mulher, se a Roberta era casada com homem. Aí ele deu espaço pra entender a pessoa Roberta, e falou assim, que pessoa maravilhosa. E pronto. Aí dali já virou tipo, mulher, vem ver essa mulher que é maravilhosa, que é casada com outra mulher. Tipo, que massa. Que massa. É bem isso mesmo, sabe? É massa, cara, quando tem essa situação. É raro, mas
é interessante, porque é uma possibilidade, sabe? É possível. Quantas histórias a gente vê há séculos ou... nem tanto, né? A gente pode voltar 50 anos atrás. Olha o Catar, pelo amor de Deus. Ainda tá com aquela... Né? É uma cultura babaca, Catar- perdão. O Catar é proibido até comemorar, gente. Exato. Cara, né? fora da Copa, presta atenção. Isso foi uma conquista que as mulheres tiveram agora graças à Copa, que as mulheres no Catar, elas não são permitidas a entrar em estádios. E Elas tão não têm essa entrando, permissão. no caso Agora da elas estão Copa. então você vê mulheres assistindo o jogo, mulheres lá do Catar, que eu não, perdão, mas eu não sei dizer quem nasce no Catar o que é. Catarrense? Se for mulher, é cata sofrimento. Eu acho que Exatamente. é catarinos. Aí, ó. Acho que é catarinos, se eu não estou enganado. Então, tipo assim, você vê mulheres que só de entrar no estádio, elas começam a chorar de felicidade. Pois Porque é. elas não têm essa permissão, cara. E isso tá sendo, tipo, é uma quebra de paradigma, porém, ainda tem muita luta ainda pela frente. É, cara, Tem muita com luta ainda. certeza, sabe? O que é muito bacana e é preciso é a gente pontuar o que quem veio antes da gente fez para que a gente desfrutasse disso, sabe? Do pouco, mas é uma diferença, né? Então, Sim, não a gente precisa de pontuar isso. Eu desconheço muito da cultura e das leis do Catar, mas o que eu conheço é de agora, de que não pode isso, não pode aquilo, não pode... E não adianta a pessoa falar que é cultura. Porque violência e opressão não é cultura. Mas, Nina, eu concordo com você. Mas e se a gente vive numa cultura violenta e ofensiva? Que eu acho que é o que a gente vive, Sim. né? Olha, ontem a gente saiu da casa de uma amiga, era meia-noite. E tinha 2 caras no meio da rua consertando um carro. A Grazi falou assim, deve ser bom ser homem, né? Aí eu falei, deve. Gente, porque eu entrei na minha casa com ela, assim, ó. A gente abre o portão, só desliga o carro, depois que o portão fecha, com a ré pronta pra sair arrancando tudo. E os caras tava lá, assim, Na ó. maior Da maior tranquilidade. Tipo, e não importa se é 2 caras, se tiver um cara só, pra ele tá de boa. Ele tá de boa porque eu falo isso, Óbvio, gente. tá tranquilo. Eu falo isso porque eu já passei por essa situação de meu carro dar problema à noite, eu sozinho ligar pra um amigo meu e falar assim, cara, cola aí que eu tô com problema. Negócio Cola aí, todo, acabou a e gasolina. passar a cara na rua assim, e o cara olhar na minha cara e fazer só aquela balançadinha de cabeça, sabe assim, tipo, Opa. e aí eu, bom, e aí vai embora e eu continuo no meu carro, suavão, tranquilo. Mas eu duvido No que máximo. uma mulher nessa situação, ela estaria, certeza, pra se proteger, dentro do carro trancada. Ela poderia Se brincar já ainda ter- deitada Pra pra ninguém ver. É, ninguém- saca? E o que ia acontecer? Infelizmente, parece que esse tipo de situação atrai o mal. Ela ia estar deitada, se escondendo, e ainda ia passar um cara e tentar olhar dentro do carro. É, claro que é. E se o cara oferecesse ajuda, depois ele ia querer algo em troca. É. Sempre tem essa Mas idiotice. a gente costuma não aceitar também, né? Sim, Já cara, sabendo do óbvio. risco. Então, eu acho que por isso que eu digo que é pouco provável que as pessoas não saibam que elas são violentas. Mas e sim da possibilidade de que elas não sofram pela violência que elas cometem. Uhum. Saca? Uhum. Então, eu acho que é mais ou menos isso. E agora, em relação a ser casada com uma mulher negra, hoje me faz muito pensar no espaço que eu ocupo. E o espaço que eu ocupo e da onde eu posso falar é da minha branquitude, é de todos os meus privilégios. E como eu posso ser alguém que usufrui desses privilégios, sabendo que eu tenho eles, né? De uma forma que eu possa não ser racista e, além disso, pontuar o racismo que existe, né? Sim. Então, tipo assim, eu costumo dizer que eu aprendi com a Grazi, e ela diz isso onde ela vai. O racismo não é uma bolsa que você tira, não sou... Desculpa de novo. Não, que isso. Tirou, não sou mais racista. Não é assim, Não é. né? E esse aquilo que a gente racismo chama é de meio estrutural, né? que não Estrutural. é cultural que fala, como é que é a Estrutural. palavra? É estrutural, né? Tipo, é algo que vem dos ancestrais, né? Ó, É difícil
vai mudando um pouco o pensamento ao longo do tempo. Afinal de contas, o Brasil, ele a nossa raça é totalmente misturada. Não tem um puro. É uma miscigenação enorme. Então, Não adianta a pessoa que nasceu aqui, que tem pais daqui, falar assim, você não, tem sangue negro. eu sou totalmente europeu. Não adianta. Você tem sangue negro. Os pais dele nasceram... Princesa. Né? É, Tipo, eu sou desculpa aí. princesa, sou a princesa da Disney, Exato, né? exato. A princesa lá, a Cinderela. a Barbie. Não tem como, né, a pessoa falar isso, porque nasceu, ó, vamos supor, meus bisavós são brasileiros. Meus tataravós vieram de fora. Aí o meu tataravô é alemão, minha bisavó é filha de italiano com cearense. Aí Ótimo. nasceu minha avó, casou com um filho de português com africano. Ó a mistura. Aí esse aí do lado do meu pai, um português se apaixonou por uma baiana, nasceu meu pai. Ou seja, cadê que eu vou dizer que eu tenho um sangue puro e europeu? Cara, não tem. Não vou ter, então... Mas o que eu tento hoje é muito olhar pra cor da nossa pele, né? Uhum. E, tipo, principalmente pra cor da minha pele e o que eu faço com ela. E o que eu ganho com ela e o que eu destruo com ela. Então, o que eu queria dizer sobre essas misturas é que não adianta eu falar que vou afastar as pessoas negras da minha família, da minha presença, porque eu sou pura. Eu sou, tipo, que é o que eles falam, que eles são puros, né? Que é a raça que eles chamam de ariana, né? Que eles falam que eles são puros, né? Raça ariana. Aí vem um cara do Brasil, nascido aqui, loiro, né? Teve a oportunidade, teve, né, o privilégio de nascer loiro, porque a gente sabe que quem é branco, loiro, do olho azul, tem muitos privilégios, né? Aí nasce desse jeito, aí fala, não, eu sou lá desse povo ariano e vou meter fogo em tudo quanto é pessoa de cor que eu encontrar pela rua. Ele vai estar queimando o próprio sangue dele, né? Porque eu acho assim, brasileiro que é brasileiro, nós brasileiros, a gente tem uma cultura mais africana do que europeia. Mas assim, o povo africano, eles trouxeram uma cultura muito melhor do que a cultura dos europeus, assim. Eu posso estar falando um monte de merda agora, gente, desculpa. Não, na verdade... Não, mas não, deixa eu pontuar. Porque a minha família, ela é misturada. E na minha família tem preconceitos. Sabe? Tipo, eu vejo pessoas que são negras na minha família. Não são aquele negro que você olha e fala, é negro. Mas é negro e ter preconceito, sabe? Eu cresci ouvindo frases racistas e da qual, se eu falasse que eu discordava, eu apanhava, né? Meu pai... Mudando. Uma pessoa da minha família. Agora já foi. Edita não. Eu já ouvi essa frase da pessoa falar assim, se você casar com negro, você não é mais da minha família, sabe? E eu olhar pro meu pai e olhar pra minha mãe. Sim, já falei, pai. De eu olhar pro meu pai, olhar pra minha mãe assim e falar... Dá pra entender? Não dá pra entender. Porque, tipo, ele falava pra mim... Aliás, não pra mim, né? Ele falava pra geral... Minha mãe é negra. Então, cara, não... Eu boto fé. Sabe? Não é um... Então, eu acho, assim, que o que falta mesmo é ensinamento. É mais falta de noção, falta de conhecimento, que às vezes a pessoa não tem a menor noção de quem ela é ou qual que é a importância dela na sociedade, e aí sai falando merda. Não, eu acho bem interessante, tipo assim, eu acho que essa deve ser uma das frases mais racistas que tem, que é aquela que o cara fala assim, eu racista? Eu não sou racista, eu tenho até amigos negros. Ah, sim, Amigo, essa é a não, frase. eu acho que é uma das frases mais racistas. E, gente, não é a questão de se você chamar a gente de negro, preto, azul, não é isso. É a forma como vocês nos tratam. É diferente.
Tipo assim, eu não tô dizendo, tipo, não é a forma como os brancos nos tratam, não. Tem negros racistas pra caramba. Negros, tipo assim, daqueles que tu fala, irmão, só te acho no escuro se você sorrir. Então, você tá entendendo? Tem negro que é muito racista, pesado. Então, a gente tenta ainda quebrar esses paradigmas, tentar fazer, nós somos normais, somos seres humanos, a gente só quer ser tratado como seres humanos. E pronto. A gente tem a mesma capacidade, a gente tem um talento, a gente busca o nosso espaço. Tanto que teve gente que falou pra mim, que quando eu falei assim, eu vou começar um podcast, falou assim, você vai começar um podcast? Eu falei, eu vou começar um podcast. Mas como assim? Eu falei assim, eu vou começar um podcast. No princípio, eu tentei pensar assim, tipo, não, é porque eles devem estar duvidando da minha capacidade, de questão de inteligência e tudo. Mas depois eu comecei a perceber que eles estavam visando mesmo a questão de cor mesmo. Com certeza, Tipo, né? ele é negro, vai começar um podcast e tudo. Inclusive, eu mesmo, já falei pra Nina isso, eu tenho um sonho de me tornar apresentador. Ter um programa interativo, onde eu possa estar brincando com todo mundo, tá tendo essa interação. Mas, infelizmente, a gente sabe que o espaço pro negro numa TV aberta, assim, tudo, é muito complicado. Só que não é impossível. E eu gosto muito de frisar que é o seguinte, se eles derem a oportunidade de avaliar pela capacidade e não pelo tom de pele, todo mundo tem espaço. Então eu acredito bastante nisso. É a mesma coisa que eu falo quando eu vou querer abrir o show de algum comediante grande, assim, que vem pra cá, né? Eu falo, o nosso tempo tá quase acabando. Eu costumo falar isso, né? Não me olha como a pessoa Nina, tipo assim, não me olha como a mulher gorda. Não olha o meu trabalho. Olha o que eu já fiz. Olha pergunta pro comediante se ele vai deixar abrir, se ele quer abrir, se ele quer um comediante iniciante abrindo, sabe? Porque assim, eu sei, como eu sendo a única mulher comediante aqui em Rondonópolis, eu sei que tem essa questão de, nossa, ela é mulher, né? E tem gente que é homem, que começou junto comigo e tudo, que tá sendo mais visado do que... Mas, assim, óbvio, não desmerecendo o talento e tudo mais. Mas, assim, a questão é que, para ser mulher comediante numa cidade onde o pessoal ainda não tem a cultura do stand-up e tem aquela questão de, a mulher só fala mal de homem, tá complicado. Eu acredito. E aí, quando você chega no show e você mostra que você não tá ali só pra falar mal de homem, porque o meu texto não fala mal de homem. Não fala, e eu acompanho o trabalho da Nina. Eu acompanho até Tenho até alguns textos que falam alguma coisa assim, porque eu, cara, é o dia a dia da gente. E eu vou falar o meu dia a dia, o que eu tô vendo, mas eu né? acho que isso não tem a ver com texto, né, Nina? É igual o Carlos estava dizendo aqui agora. Não tem a ver com ele abrir um podcast ou não, né? Eu acredito até que o racismo, quando ele atravessa, e ele atravessa todos nós, né? Se você dissesse que ia para um programa de rádio, eu acho que ia acontecer isso, sabe? Eu acho que é relação a qualquer coisa que eu fosse fazer, então eu ia ser primeiramente julgado pelo tom de pele. Exatamente. Eu acho que você pode chegar lá e dizer sobre o seu pai o tempo todo, que não é falando mal dos homens, mas aquela questão do pai, ou da mãe, ou dos seus filhos, né? A gente está falando de coisas que atravessam o nosso corpo, né? Sim. Que seja a cor da pele, que seja a gordofobia, que seja a homofobia. E o interessante, e o que eu venho tentado fazer o tempo todo, é falar sobre isso. Quando a gente fala sobre isso, a gente incomoda pessoas que praticam isso. E aí, às vezes, essas pessoas nunca tiveram nem a oportunidade, eu duvido muito, mas às vezes, de fazer esse tipo de reflexão, sabe? Tipo assim, a pessoa que te disse, você vai fazer um podcast, e tipo assim, ela sacar que você está fazendo um podcast, né? E talvez isso diga dela também, né? Nossa, o Carlos tá fazendo um podcast, cara, eu queria, né? Saca? Então, tipo assim,
é tão o nosso corpo que atravessa essas coisas que as pessoas tendem a nos julgar por isso. E é por isso que é muito mais gostoso quando a gente consegue as coisas Sim. provando a nossa capacidade do que chegando lá e tendo o privilégio de, não, você tá aqui porque você não tem um gostinho mais adocicado. É uma questão de conquista, né? Não Sim. de ser dado. Não que... Nossa, tem umas coisas que eu gostaria de... Que me dessem, né? Tem muitas coisas que a gente Tem gostaria de ser hora, mais tem fácil. hora que é cansativo, De cara. repente um Pix de 2 mil reais, de 200 mil reais eu na não sei- conta. Eu não sei se você sente essa situação, mas a gente conquistar uma coisa é como se a gente fosse uma pessoa contra o exército de 100 e derrubasse um exército de 100 pessoas e falasse assim, consegui. Aí de repente você pegar, tirasse aquele monte de sangue do rosto e falasse assim, puta que pariu, outro exército de 100. Tipo assim... Nossa, eu tô cansado, hein, cara. eu Podia não- aparecer mais pelo menos uns 20 caras pra me ajudar a derrubar esses 100, mas vai ter de ser eu no peito de novo. Aí você Vai. vira pro seu ego do lado e fala, e aí, 300? Não, um pouco mais. Um pouco mais. Tipo, aí vai. Aí, tipo, você pega e olha assim. Gente, pelo horário, a gente vai ter que encerrar. O papo tá 5 minutos ainda. maravilhoso. Temos mais 5 minutos. Tá Tem? 3:10. 3:10. Tem certeza? 3:10, Débora? Isso, Ó, 3:10. Sim. A voz da Ah, nossa então- cabeça lá... Então tá de Não, boa. eu vou revelar uma coisa. Ela me sinalizou antes. Porque eu tô Mas você tá de frente, eu tô de né? frente, ela me sinalizou, então por isso que eu já... Então vamos falei, mas continuar tem o mais papo, 5 então. minutos. Vamos! E sabe o que eu acho? Que a gente precisa de falar mesmo sobre isso e de uma forma que seja construtiva e agradável, sabe? Sim. Eu tento fazer isso quase sempre, né? Como eu disse, a gente não tem paciência o tempo todo. Mas dizer pros homens, dizer pras pessoas racistas, né? A gente é racista, né? Não é porque eu sou casada com uma pessoa negra que eu não sou racista. Ledo engano, né? Não é também porque eu sou uma mulher lésbica, que xota com xota é bacana, que eu também não sou homofóbica. Sabe, a gente vive isso, a gente aprende isso, a gente aprende quando é pequenininho que mulher usa rosa e homem usa azul. Que porra é essa, gente? Gente, Não, verdade! Na moral, verdade, na cara. moral, eu gosto de usar rosa porque eu acho que Cara, combina muito bem com o meu tom de Eu, pele. eu acho que adoro. deveria, assim, normalizar, tipo, você pode sair do jeito que você quiser. Se você quiser sair pelado na rua, com o sino amarrado nas coisas, você sai. Não, a mas Nina aí doida não- pra ver os outros pelados, cara. Que Ixi, porra é essa? Eu já ia falar assim, Nina, aí a gente não tá indo pra questão Não. de preconceito, meu amor. A gente tá fugindo da lei, você ataca pudor. Olha, Eu tô falando assim, que é muito taxado esse negócio. A mulher bota um shortinho mostrando a polpa da bunda. Nossa, olha aquela mulher lá toda, né, pelada, esquecendo que a não gente sei o vive quê. numa cidade de 44 graus. Cara, se eu pudesse, eu andava nua na rua. Ai, Cara, deu pra ver, Nina. Você acabou de falar que as pessoas tinham que Ô, andar tipo assim, pelada. na Não, moral, porque o calor daqui é muito grande. eu nunca tive o prazer, eu falo prazer mesmo. De ver alguém pelado? Não, calma, mulher. Tipo assim, eu nunca tive o prazer de visitar algumas cidades litorâneas. Mas eu acredito que o pessoal fala muito que no Rio de Janeiro a galera anda de busão lá, tipo de Eu biquíni. presenciei isso aí. Biquíni, né? Biquíni, tipo, as sunga. meninas metem um shortinho, um biquíni por cima e tá tudo Olha, bem. eu fui numa cidade Porque é por causa litorânea do e não vi calor isso, pra não. caramba. É mesmo? Não, no Rio de É, mas Janeiro eu tá- andei de ônibus Mas também, e as né, pessoas andavam de eu short, fui- biquíni e de sunga. eu fui em Floripa Que é na muito época quente, do né? frio, né? É, e tipo assim, sabe? Sabe? E a pessoa, nossa, é tipo assim, eu tenho muito vergonha, preconceito com o meu corpo. Eu ainda tô começando a me aceitar algumas coisas em mim. E tipo, o biquíni pra mim é torturante. Eu admiro demais quem usa. Eu não uso, mas é eu. Agora, eu ver uma pessoa de biquíni olhar e falar, nossa, que coisa feia. que Eu não corpo uso porque fica entrando muito na bunda. É, uai. Também não tampa, né? Não tampa. Não. É, mas é isso Mas mesmo. então, é a questão da pessoa julgar o corpo do outro também é uma questão, assim, preconceituosa. Eu não sei se vocês perceberam que o programa hoje é baseado nisso. Não, Tá? mas Quem eu tô quiser achando, assistir. eu tô achando Né? esse programa maravilhoso porque esse assunto tem que ser dito, tem que Sim. ser debatido, tem que falar mais vezes, tem que expressar, porque se a gente ficasse, tipo,
vamos guardar esse assunto, Gente, esse assunto não pode ser guardado. Esse É igual assunto Não, precisa gente, ser porque é expressado. importante a gente lembrar que tudo que a gente guarda fica guardado e não é revelado. Se a gente não fala sobre a homofobia é defendida. Se a gente não fala sobre o racismo é defendido. Exatamente. Quando você tá num duelo e aí você não abre a boca, você tá no lado da pessoa mais forte. Com certeza. É simples, É gente. simples. Por isso que eu falo, é TT e popô. Vamos Gente, falar mesmo e falar legal, e falar é aquela- engraçado. É igual É. a questão de falar sobre sexualidade com as crianças, com o seu filho, assim, eu vou pôr o filho. Muitas casas têm vergonha de falar, sabe? De falar, de explicar, falar assim, o seu corpo é seu, você que determina o que é feito com ele. Se alguém tocar sem a sua permissão, você tem que falar. Ninguém tem permissão de tocar em você. A gente olha o tanto de criança que a gente vai salvar de um mundo pedófilo. Pois é, Nina, mas é porque a gente não fala. Porque a gente Exatamente. confunde educação sexual com filme pornô. Com pornografia, exatamente. Ah, pelo amor de Deus, Então, gente. uma Você coisa vai que não ensinar pra tem criança nada a que ver com a a outra. vagina, a vulva, o pênis é uma coisa. Você não vai falar pra ela que ela tem que assistir o Alexandre Frota. Exatamente. Sabe? Mas a gente não fala. Então. É porque ele é fraco de desempenho. É, mesmo. daí, ó. Fraco de desempenho, pelo amor de Deus. Né? Tipo assim, Mas então, eu concordo. eu penso assim, quantas coisas poderiam ser evitadas na minha época de infância, de algumas pessoas que eu convivi, quantas coisas teria sido evitada se a gente tivesse aquela conversa em família, explicando, olha, ninguém pode te tocar se você não permitir, o seu corpo é seu, ninguém tem o direito, ninguém, nem pai, nem mãe, nem tio, nem avô, ninguém tem o direito de pôr a mão em você. Nossa, teria evitado tanta coisa. Aí fica essa coisa. Ah, mas a escola vai ter aula de sexologia, de educação sexual. Aí junta uma galera, vamos votar pra tirar, porque nossos filhos, não sei o quê. Falei, gente, pelo amor de Deus. Se vocês não falam, deixa os seus filhos aprender com os professores. É. Ah, mas ele tá aprendendo putaria. Sexologia não tem nada a Não, ver gente, com putaria. putaria é o que o adulto vê. Exatamente. E tudo bem. Se você Sim, uai. você é adulto e você E quer. você gosta de putaria? Isso é aí, problema a vida é teu, sua, né? Lidar Pô, com faz, isso, né? com um psicólogo pra entender por que você prefere o filme pornô e não praticar. Exatamente. Né? Exatamente. Mas a Quem pratica não criança assiste filme. só acessa o que o adulto permite. Com certeza. Pelo amor de Deus, eu nunca vi ninguém nascer da barriga da mãe e falar assim, eu quero uma Playboy, eu quero uma G Magazine. Ah, Né? Não. Ô, mãe, não bota bolo fofos, não. Bota brasileirinhas. Exato. Eu nunca vi isso, não. Eu né? nunca ouvi. E olha que eu tenho crianças em casa, né? Vai encerrar, Débora? Então, Vozes da minha cabeça. vozes da minha dizendo cabeça que- me dizem que Está extrapolamos encerrando. um pouco o tempo É. e foi um Então, programa maravilhoso. Foi incrível. A gente pode remarcar, se você quiser trazer a Grazi também pra conversar com a Combinadinho. gente. Uma parte 2 desse A assunto parte foi 2, bem porque maravilhoso. a gente tá aqui, que nem eu falei do primeiro programa, o espaço que eu vou criar aqui no podcast é para ações sociais, para informação e para conversar, para contar piada. Enfim, porque é um papo leve, dá pra gente brincar, Não, gente, né? se tiver A gente- cerveja, eu venho com frequência. Opa, então Com certeza. eu vou comprar um freezer. E qual que é o próximo stand-up, tirando do dia 18, né? Que esse programa vai ser depois. A Eu gente acho vai que ter eu o já Vitor sei, eu já Sarro no dia Tive 27 de janeiro, gente. tive o prazer de abrir um show dele. É. Maravilhoso. É um cara incrível. Atenção. Não apenas como comediante, como pessoa também. Já Exato, tive o prazer. né? já. Eu digo que a pessoa que consegue ser mandada embora da Globo, ela é um espetáculo. Não, sensacional. Já é um anjo. Exatamente. porque Principalmente o que nível ele tinha uma audiência incrível. É tipo assim, Aham. pelo nível de genialidade dele, É. não coube lá dentro. Exato. Exato. Então, é no dia 27, lá no CI. A primeira sessão é às 20 horas. Então, gente, todas, todos e todes estão convidadas. Sigam a Marroá Produções, sigam o Pitacos da Beta, que é o meu Instagram pessoal. Lá também tem coisa minha, tem coisa da minha família, tem coisa dos meus amigos, tem o que eu vivo, tem muito da Marroá, inclusive mais do que no próprio Instagram da Marroá. Mas eu espero encontrar todos vocês lá para que a gente possa se divertir algumas horas e lembrar que o humor, junto com o amor, é uma coisa que constrói
boas relações e boas memórias. E às vezes as memórias nos salvam de tempos terríveis. Isso aí. É isso aí. Agradecendo a sua presença, muito obrigada por você ter vindo, ter aceito o convite, ter batido esse papo meio... Nós né? mesmos. Meio nós, Nós mesmos. né? Eu quero dizer assim que, tipo, meio que eu sou meio lesada mesmo, então eu falei coisa com coisa, mas tudo bem. E muito obrigada pela sua presença. Tem mais alguma coisa, Carlos? Eu só gostaria de dizer que sigam o Lado Cômico, Lado Ponto Cômico no Instagram. E esse foi mais um programa. E agradecemos pela presença de todos. Valeu, até o próximo programa. É nóis, tamo junto. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Voz da minha Valeu. cabeça, obrigado também.